Então, os Estados Unidos ultrapassou a China em números de casos de contaminados, né, e inclusive de mortes. Incrível isso, né? Estados Unidos tem 300 e tantos milhões de habitantes, eu não sei o número certo, aí eu não para não exagerar, mas eu sei que são mais de 300, mais de 320. E a China tem 2 bilhões de habitantes. Então, proporcionalmente, a China deveria ter muito mais contaminados e muito mais mortos do que os americanos. Então, se os americanos ultrapassaram a China, vejam só a que ponto nós chegamos. E aí o nosso amigo Donald Trump deu uma guinada, né? Deu uma virada totalmente radical, porque ele, além de sofrer a pressão da sociedade e também dos congressistas, ele optou pelo seu povo. Então a cidade, o país está sitiado. Nova York é que está em uma situação muito pior, né? Lógico, Nova York é o centro de tudo, é a capital das finanças, né? Embora ela não seja a capital do estado de Nova York, né? Tem o mesmo nome, mas é uma capital nesse sentido. É, e, mas, em contrapartida, o seu seguidor aqui no Brasil, que é o presidente do Brasil, ao invés de tomar uma medida semelhante, né? Lembrando que o Trump, eu vou voltar aqui, lembrando que o Trump e o Congresso aprovaram medidas para que possam ser ajudadas as pessoas desempregadas, as pequenas e médios, microempresas, inclusive, né? Mas aqui no Brasil, nosso presidente disse que o brasileiro pula no esgoto e não acontece nada, né? E aí eu até lembrei que ontem um rapaz aqui de Brasília, pedalando, foi levado pela enxurrada, caiu na boca de lobo e morreu, né? Então caiu no esgoto e morreu. Então assim, a tese dele não se sustenta nesse sentido. Então o Trump ajudando o seu povo, e o Bolsonaro dizendo que nós pulamos no esgoto e nada acontece. O que é uma contradição terrível, né? E coisas que deveriam ser feitas para ajudar o povo, a população, as empresas, inclusive, não estão sendo feitas, né? O Congresso tem pressionado, eles têm perdido, ou seja, o Guerra queria dar R$ 200, o Congresso queria 500, 600, e vejam só que é um lapso de conexão, de coisas, de sentimentos, de qualquer outra coisa nesse sentido enorme, né? Há aí um hiato muito grande entre o Congresso e o governo federal, né? No sentido das providências que devem ser tomadas para o povo brasileiro, para salvaguardar o povo brasileiro. O mais interessante é que dinheiro para os bancos eles têm. Quando o sapo barbudo de 9 dedos deixou a presidência, ele deixou 370 bilhões de fundo de reserva, né? Esses 370 bilhões deveriam ser usados para o povo, mas sempre é usado. O governo, de um modo geral, tem mais de 1 trilhão e 300 milhões que poderiam ser usados para ajudar a população, mas está sendo usado para ajudar grandes empresas e os bancos. Imagine usar para ajudar as grandes empresas e os bancos, quando na verdade deveria ter sido usado para ajudar a população, né? Porque a economia já estava capenga, né? Não cresceu 0,89, foi pior, 0,089, ou seja, foi a pior. Desculpa, 0,89, não foi nem 1%, foi a pior de todos os tempos do Brasil, né? Então tem alguma coisa que não funciona, até porque o Guedes está aplicando no Brasil a mesma política que ele aplicou no Chile e não deu certo. Ele veio corrido de lá e veio parar aqui no Brasil, e aqui nunca teve grandes expressões, ele não tem uma tese escrita, não tem nenhum livro em que as pessoas pudessem conhecer qual é o seu pensamento
econômico, como todos os grandes economistas têm, mas nós ganhamos o Guedes de presente e ele está aí e sua economia não funciona, não decola. Então, quando a coisa fica ruim, ele rapidamente fala, vamos adiantar o 13º e vamos liberar o fundo de garantia, ou seja, o FGTS é liberado todas as vezes que a coisa aperta. Só que uma hora o fundo de garantia das pessoas vai acabar. De tanto sacar, esse fundo de garantia vai acabar. E aí, como é que ele vai fazer para aquecer a economia? Né? De onde ele vai tirar fundo de garantia se as pessoas não terão mais fundo de garantia para sacar? Então é isso. Então, em tempos de coronavírus, o Trump dá uma guinada violenta para salvaguardar a integridade do seu povo e o Bolsonaro nos manda pular no esgoto para ver se saímos de lá inteiros. É isso aí.